Olá! Já parou para pensar em todas aquelas forças invisíveis que estão o tempo todo ameaçando o nosso mundo moderno? Pois é, por baixo da superfície do nosso dia a dia existe uma batalha silenciosa. E quem está na linha de frente é a engenharia, trabalhando para manter tudo funcionando e, claro, todo mundo seguro. Hoje, a gente vai desvendar essa proteção que quase nunca se vê. E aqui está o ponto central de tudo. A nossa vida hoje depende completamente de uma tecnologia eletrônica que é, bem, delicada. Pensa só: hospitais, bancos, a nossa comunicação, a energia que chega em casa. A falha de uma pecinha pode criar um efeito dominó. E como essa citação deixa bem claro, essa dependência toda nos deixa super vulneráveis. Então, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. A resposta, na verdade, está numa série de soluções de engenharia muito inteligentes, que muitas vezes estão escondidas bem na nossa frente. Vamos mergulhar nisso? Ok, primeiro de tudo, a gente precisa entender contra o que exatamente estamos lutando. As ameaças são constantes e, na maioria das vezes, a gente nem enxerga. A lista é grande, viu? Vai desde a força absurda de um raio, que pode injetar picos de energia gigantescos na rede elétrica, até inimigos mais lentos, silenciosos, tipo a umidade e a corrosão, que vão comendo nossas estruturas por dentro com o tempo. E só para ter uma ideia da dimensão disso, a corrente elétrica de um único raio pode se propagar pelo solo num raio de até 5 quilômetros. É isso mesmo, 5 quilômetros. Isso coloca em risco não só o lugar exato onde o raio caiu, mas uma área enorme em volta. Tá, então, como é que se lida com uma força tão gigantesca? Vamos começar pelo nosso primeiro caso aqui. A solução de engenharia super elegante que foi criada para domar uma das forças mais impressionantes da natureza. A principal ferramenta nessa luta é o famoso SPDA. E olha, é bem mais do que um simples para-raios, tá? É um sistema completo, uma rede de defesa toda integrada que protege um prédio inteiro dos efeitos devastadores de um raio. Agora, o genial aqui é como o SPDA trabalha em 3 camadas, sabe? Primeiro, ele pega o raio lá no alto e joga essa energia toda para a Terra, em segurança. Segundo, ele bloqueia os surtos de energia que tentam entrar pela fiação da rua. E terceiro, ele cria uma blindagem física mesmo para proteger os equipamentos mais sensíveis dos campos eletromagnéticos que o raio gera. É uma defesa em profundidade, de verdade. E essa ideia de blindagem, ela nos leva para um conceito muito maior. O que a gente acabou de ver com os raios é, na verdade, só um exemplo de um princípio universal que a engenharia usa para basicamente tudo. E dá para ver isso muito bem aqui. Compara só, proteção contra raios e proteção contra radiação. As táticas mudam um pouco, tipo limitar o tempo, aumentar a distância, mas a ideia principal, o conceito central, é o mesmo: criar uma barreira, um escudo, bloquear a força que causa o dano. Então, o ponto-chave é esse. A engenharia de proteção, na essência, é a arte de criar blindagens. Não importa se é um cabo de cobre, uma viga de aço ou uma parede de concreto. O objetivo é sempre criar escudos para proteger esses elementos que são essenciais. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar de ameaças que não são tão espetaculares quanto um raio, mas que são igualmente destrutivas. Agora, a gente vai aplicar esse mesmo princípio da blindagem na luta contra a água e a ferrugem, os inimigos silenciosos de qualquer construção. Uma das soluções mais conhecidas é a galvanização a quente. É como se a gente desse uma armadura de zinco para as estruturas de aço e para os eletrodutos. O zinco basicamente se sacrifica. Ele corrói no lugar do aço e, com isso, garante que a estrutura dure muito mais tempo. E para a água? Aí entra a manta asfáltica. Pensa nela como uma capa de chuva de altíssima tecnologia para o prédio. Ela cria uma barreira que é contínua e flexível, impedindo que qualquer umidade passe e, claro, protegendo tudo que está embaixo. E a proteção pode ser ainda mais embutida. A argamassa polimérica, por exemplo, é misturada direto nos materiais de construção. Com isso, as próprias paredes e pisos de áreas úmidas, como um banheiro, já se tornam uma barreira à prova d'água. A blindagem, nesse caso, faz parte da estrutura. E é aqui que a gente vê a conexão crucial entre as engenharias. Uma gota de água no lugar errado, um problema que parece simples de engenharia civil, pode virar um perigo elétrico catastrófico. A corrosão num painel não só desliga as coisas, não. Ela pode causar curto-circuito, incêndio, uma fala em cascata que derruba o sistema inteiro. E essa proteção vai ainda mais fundo, vai para dentro do próprio concreto.
O que a gente vê aqui é a batalha complexa para salvar o esqueleto de aço das nossas estruturas. O ponto é que os engenheiros usam um verdadeiro arsenal de táticas: aditivos químicos, revestimentos especiais e até correntes elétricas para impedir que a armadura interna da construção se desfaça de dentro para fora. Certo. Então, quando a gente junta todas essas peças, que figura se forma? O que tudo isso quer dizer sobre a forma como a gente constrói o nosso mundo? O que a gente vê é uma convergência de objetivos. A engenharia civil projeta para durar, a engenharia elétrica projeta para ser confiável. Mas é a ciência dos materiais que entrega o arsenal, que entrega as blindagens que permitem que esses dois objetivos sejam alcançados. É ela que garante segurança e bom funcionamento por décadas. E essa é a grande lição. Construir um arranha-céu ou uma subestação de energia é só metade da história. A verdadeira genialidade da engenharia moderna está em projetar sistemas que resistem ao tempo, que lutam ativamente contra as forças da natureza que causam a decadência. Da próxima vez que alguém olhar para um prédio ou usar um aparelho eletrônico, vale a pena lembrar que existe uma rede complexa de escudos invisíveis mantendo aquilo tudo seguro. A engenharia não está só construindo o nosso amanhã. Acima de tudo, ela está garantindo que esse amanhã sobreviva.